com a inervação, essa parte de plexo cervical, e fecho ali com questão de membros superiores, certo? Então, primeiro de tudo, pessoal, nós falamos sobre limite do pescoço para definir o que é pescoço, de onde até onde, né? Daqui até aqui. Eu tenho limite superior e o limite inferior. No superior, pessoal, geralmente aqui, essa parte de cima, está relacionado com a mandíbula, né? Então, borda inferior da mandíbula, rama ascendente aqui da mandíbula e vem até a apófise mastoide. Lembra dessa partezinha que nós comentamos muito aqui atrás da orelha? Apófise mastoide. Então, ela seria aqui um dos limites do pescoço e aqui atrás até essa parte da nuca, né? Essa parte mais cheinha, que nós chamamos de protuberância occipital externa. Tá? Temos a interna, aqui no caso é a externa. Tá? Limite inferior, pessoal, vai estar relacionado aqui, ó, com essa questão do externo, da cara superior da clavícula e uma linha imaginária que é feita até C7, até a última vértebra cervical, porque o pescoço ele vai estar sendo englobado aí por todas as vértebras cervicais. Tá? Então, escotadura jugular, cara superior da clavícula, né? E é feita uma linha imaginária daqui até C7, tá? Até a sétima vértebra cervical. Então, seria basicamente isso aqui. Tudo o que está por aqui é região do pescoço, né? Borda inferior da mandíbula, apófise mastoide, certo? Protuberância occipital externa, tá? Limite superior. Inferior aqui, ó, escotadura jugular, cara superior da costela e uma linha imaginária aqui com a sétima vértebra cervical, tá? Cara superior da clavícula e sétima vértebra cervical. Beleza? Bem, essas regiões do pescoço, né, não costuma cair muito não precisa se atentar muito com isso não. Temos região cervical anterior, lateral, posterior. A gente pode pular essa parte aqui, essas definições. A gente precisa saber, pessoal, que na região anterior nós temos uma grande quantidade de músculo, tá? Temos uma grande quantidade de músculo, certo? Essa região anterior, vamos falar assim, região anterolateral, né? Porque esse principal músculo aqui, ó, esternocleidomastoide, está mais localizado aqui na região lateral, né? E para eu chegar nesse músculo, né, vou fazer um corte aqui. Fiz um corte para remover, né? Tirei pele, tecido celular subcutâneo. Primeiro músculo que eu encontro, músculo platismo, né? O músculo mais superficial dessa região aqui, ó. Anterolateral, engloba isso aqui tudo, tá? Então, músculo platismo. Primeiro músculo que eu encontro. Depois do platismo, a gente vai encontrar os outros músculos aqui, tá? Esternocleidomastoide e os demais músculos. Tá vendo que o esternocleidomastoide está mais para lateral aqui? Esse músculo satélite, vamos dizer assim. O esternocleidomastoide, pessoal, o nome dele já está falando a sua origem e inserção. Olha o nome, esternocleidomastoide. Então, externo de externo, cleido vem de clavícula, mastoide aqui de apófise mastoide. Então, ele tem essas duas origens aqui, tá? E uma inserção lá na apófise mastoide. Percebam que essas duas origens dele aqui, ó, a cabeça external e a cabeça clavicular, formam aqui um pequeno triângulo, né? Pequeno triângulo chamado triângulo de Sedilot, tá? Triângulo de Sedilot, tá? Um triângulo aí que, quando a gente o Latarjet descreve e atrás desse triângulo, não tem nada que atravesse esse triângulo, de trás para frente, mas ele atrás desse triângulo, vamos ter passando ali nervo frênico, né, na prática, a gente utiliza como punção, né, para ver jugular interna, enfim. Mas, triângulo de Sedilot, primeiro que a gente descreve aí. Tranquilo? Região lateral, nós estamos comentando aqui sobre esses músculos, certo? O esternocleidomastoide, pessoal, ele serve aqui também como limite, ó, para um triângulo, chamado triângulo posterior, né? Triângulo posterior, como vocês estão vendo, ó, é esse triângulo aqui, né? Esternocleidomastoide, músculo trapézio e clavícula, tá? Esse triângulo grandão aqui.
tá? Esse triângulo, ele é dividido, ele é partido ao meio por essa estrutura aqui, vocês estão vendo? Por essa estrutura aqui, ó. Então, isso aqui divide esse triângulo, vamos dizer assim, em dois triângulos, tá? É um grande triângulo que essa estrutura aqui, que é o ventre inferior do omoioide, divide ele em dois, tá? Um triângulo occipital e triângulo supraclavicular. Tá? Triângulo supraclavicular. É dividido aí por esse ventre inferior do omoioide. Beleza? Mas vamos citar triângulos um pouco mais à frente. Aí, isso aqui é um pouco da atenção de vocês, pessoal. O que acontece? Os ossos do pescoço. Quantos ossos nós temos no pescoço? Isso aqui é um probleminha. O que acontece? O normal é o quê? Nós temos 7 vértebras cervicais, tá? Então, 7 ossos no pescoço. Só que nós temos também o ocioide, que é isso aqui na frente, tá? Ele está dentro dos limites do pescoço. Então, se você for somar, nós temos 8 ossos no pescoço. 7 vértebras cervicais e o ióide. Só que o que acontece? Para a prova, que isso pode ser uma questão de prova, eu quero que vocês confirmem o que o doutor de vocês falou em sala. Por quê? Porque na nova edição do Latarjet, na quinta edição do Latarjet, ele desconsidera o ocioide como o osso do pescoço. Sabe-se Deus por quê? Ele começou a considerar como o osso do crânio, da face, enfim. Então, se o doutor de vocês ele estiver utilizando a quinta edição do Latarjet, que é mais atualizada, saiu recentemente, ele vai considerar 7 ossos. Se ele usa outra bibliografia, se ele usa alguma bibliografia mais antiga, mais passada, ele vai estar falando de 8 ossos. Tá? Então, confirmem aí se vocês lembram dele ter falado isso em sala, tá? Vocês lembrem aí se ele falou 8, bibliografia mais antiga, ou 7, é o que o Latarjet fala atualmente, tá? Eu acho que ele está utilizando uma bibliografia um pouquinho mais antiga, tá? Então, eu acho que ele vai considerar 8, tá? Mas só para esclarecer assim, só para vocês darem uma confirmada mesmo. Beleza? Vértebra cervical e o osso ióide. Né? Como nós conhecemos. Vértebra cervical, nós vimos bastante, né? Na parte ali Estamos falando de tórax, falando das vértebras em geral, citando a cervical junto. Só que isso aqui pode ser que pegue um pouquinho mais, tá? Temos que saber, depois daqueles músculos ali, né, mais superficiais, temos os ioideus e os profundos. Os ioideus, pessoal, são os músculos relacionados com o ocioide. Ou seja, eu tenho 4 músculos que pegam do ioide para cima e 4 músculos que pegam do ioide para baixo. Tá? Então, são 8 no total. Tá? Esses superficiais são aqueles dois que eu falei para vocês, né? Os primeiros que a gente vê aqui nessa região mais anterolateral, tá? Que é o músculo platisma e o músculo esternocleidomastoide, certo? Já os ioideus, existem 4 que vão do ióide para cima, que são os supra, e 4 que vão do ióide para baixo. Os supra-ioideus são esses aqui, digástrico, miloioideu, tá? Gene-ioideu e estilo-ioideu, tá? São esses 4 músculos aqui, tá? Músculo digástrico, músculo miloioide, geneioide e estilo-ioide, tá? Os infra-ioideus é um pouquinho mais fácil da gente decorar, da gente lembrar dos nomes, porque eles são parecidos entre si. O primeiro deles, ele pega aqui do externo e vai até o ioide, então ele se chama externo-ioideu. O segundo, ele pega aqui da cartilagem tireoide até o ioide, então tiro-ioideu. O terceiro é como se fosse uma mistura dos dois. Um é externo-ioide, o outro é tiro-ioide. O terceiro é externotiroioide. É como se fosse uma junção dos dois, tá? Porque ele nasce no externo, passa na cartilagem tireoide e vai para o ioide, tá? Então, externoioide, tiroioide, externotiroioide. Beleza? E o outro músculo é o omoioide, tá? O omoioide, pessoal, ele também é um músculo digástrico, porque ele tem 2 ventres. Então, o que acontece? Aqui no supraioide, nós temos o digástrico, que tem um ventre anterior e um ventre posterior, tá? Ele tem um ventre anterior,
tendão, ventre posterior. O homoioide, ele tem um ventre superior e um ventre inferior, porque ele nasce aqui na escápula e sobe para o ioide. Tá? Então, ele tem um ventre superior e um ventre inferior. Certo? É dividido dessa forma. Beleza? Então, são esses os músculos aqui dessa região ioideia. O que eu preciso que vocês tenham em mente? Pessoal, a inervação de todos esses músculos vai sair lá da asa cervical, tá? Esses músculos que eu estou falando aqui dos ioideios, tanto supra quanto os infra, são lá da asa cervical, né? Que a gente tem ali na formação ali do nosso plexo cervical. Mas de todos eles, não de todos exatamente. Um deles, com exceção, que é o tiroiode, ele não é inervado pela asa cervical. De todos esses aqui, ó, ele é exceção. Tá? Ele é exceção, o tiroiode. Quem que inerva ele, se não é a asa cervical? Ele é inervado, pessoal, pelo nosso 12º par cranial. Eu não sei se vocês viram ainda, eu acho que não, acho que isso é anatomia 2. Mas na anatomia 2 nós vamos ver que nós temos 12 pares de nervos craniais e o 12º, o último deles, se chama nervo hipoglosso. Nervo hipoglosso. Ele é o nosso 12º par cranial e ele inerva o tiroioideio, nosso músculo tiroioideio. Tirando isso, todos os outros são inervados pela asa cervical. Asa cervical, asa cervical, asa cervical, todos eles. Asa cervical. Beleza? Mais uma questão que eu vi ali dos resuminhos ali do PDF que me mandaram. Alguns me mandaram, que a Xalana acabou de mandar também. Eu dei até uma olhadinha aqui, não consegui ver tudo, não pelo tempo aqui, mas vou olhando no decorrer aqui, vou mandando para vocês lá no grupo. Eu vi que tem bastante coisa de pericárdio, né? Eu gosto muito de pericárdio. Pericárdio, amanhã nós vamos ver com o Fernando também, tá? Então vamos só associando aqui. Se ele colocou no resuminho, isso aqui ele pode perguntar na prova também, tá? Qual desses músculos dos ioideus não é inervado pela asa cervical? O tiroioide, tá? Quem que inerva o tiroioide? 12º par cranial, que se chama nervo hipoglosso. Tranquilo? Tranquilo? Então, aqui nessa imagem, nós conseguimos observar alguns desses músculos, pessoal, relacionados com o ocioide. Então, bem aqui, temos o ocioide, certo? E aqui nós temos aqui o músculo digástrico, né? Ventre anterior do digástrico, ventre posterior do digástrico, está mais ali escondidinho. Tá? Do lado dele, o estiloioide. Esse aqui que forma o piso da nossa cavidade oral, o piso da boca, vamos dizer assim, se chama miloioide. Tá? A gente não consegue observar aqui o gene ioide, que eu teria que tirar o milo, ele está mais internamente aqui, tá? Mas seria esse. Tá? Isso aqui é a cartilagem tireoide. Então, o músculo que sai daqui e vai até a cartilagem, até o ocioide, se chama tiroioideu. É a exceção, é o que é inervado pelo hipoglosso, tá? Esse aqui que está saindo aqui do externo e indo lá para o ocioide, externo ioideu, tá? Agora observem aqui, ó, o homoioide, ó, o homoioide, lá da escápula e sobe lá para o ocioide. Percebam que ele tem um tendão aqui dividindo, ó. Então ele tem um ventre superior e um ventre inferior. Tá? Então, o homoioide ele tem dois ventres, um ventre superior e um ventre inferior. Tá? Essa imagem aqui está representando para a gente o quê? Essa veia aqui se chama veia jugular externa, certo? Veia jugular externa. Por quê? Nós temos uma veia jugular interna e a veia jugular externa. Como que é o ponto de divisão para eu falar que é interna e é externa? Esse grande músculo aqui, ó, se chama músculo externo cleidomastoide. A veia que está para fora, está lateralmente a esse músculo, se chama veia jugular externa. A que está aqui dentro, a que está mais internamente, é a veia jugular interna. Então, observem aqui, essa aqui é a veia jugular externa. Essa aqui é a veia jugular interna.
Essa aqui é a veia jugular interna. Ó, percebam. Olha o músculo onde ele está. A veia está para dentro, está internamente. Certo? Então, essa aqui é a veia jugular interna. Essa aqui é a nossa artéria carótida comum. E atrás desses dois, né, temos veia lateral, artéria medial e o nervo posterior. Certo? Esse nervo é um nervo vago. O nervo vago, pessoal, é o nosso 10º par cranial. Lembra que eu falei que nós temos 12 pares craniais? O vago é o 10º par cranial. E por que eu estou falando isso? Porque veia jugular interna, artéria carótida comum e nervo vago formam aqui o paquete vascular-nervoso do pescoço, tá? Então, nervo vago, artéria carótida comum, que é essa aqui, né? E veia jugular interna. Veia jugular interna. Tá? Então, essas três estruturas formam que seria o paquete vascular nervoso, assim, do coração. Ou do coração, do pescoço, tá? Tá falando aqui. O paquete vascular nervoso do coelho, do pescoço, certo? Artéria carótida comum, veia jugular interna e nervo vago. Bem, com isso, quando a gente começa a formar, assim, o que seriam esses músculos do pescoço, nós temos que lembrar, né, de alguns triângulos que nós temos aqui, certo? Eu comentei com vocês aquela hora do triângulo de Sedilot, falei do triângulo posterior também, né, que o ventre inferior do omoioide vem e corta ele em dois, divide ele em dois, e divide ele em dois, certo? Então, o que acontece? Um deles é esse aqui, triângulo, chamado de triângulo anterior. Qual que são os limites desse triângulo? Está bem delimitado aqui, ó. Bom, músculo esternocleidomastoide, tá? Borda inferior da mandíbula, e isso aqui seria o quê? É aquela linha imaginária que nós comentamos, que é a nossa linha mediana, tá? Então, linha mediana aqui, borda inferior da mandíbula e esternocleidomastoide. Forma esse triângulo aqui chamado de triângulo anterior, tá? Então, esses aqui é o limite, tá? Então, percebam os limites desse triângulo anterior aqui. Olha o paquete vascular nervoso aqui dentro, né, como conteúdo aqui também. Tá? Um pouco mais abaixo dele, esse aqui é pouco cobrado, tá? Esse aqui, eu confesso para vocês que eu nunca vi ser cobrado em prova. Esse aqui a gente costuma cobrar, eu costumo ver mais cobrado. São os mesmos limites, só que é um pouquinho mais abaixo, tá? Um pouco mais abaixo. Esse não vai até a mandíbula. Ele segue a linha mediana, ele segue a linha mediana até o ocioide, tá? Até o ocioide. Então, no ocioide, ele desce aqui, ó. Isso aqui é o músculo omoioide, tá? Omoioide. Então, os três limites dele: linha mediana, omoioide e, novamente, esternocleidomastoide, tá? Nosso ECM. Seria isso aqui. Omoioide, esternocleidomastoide, linha mediana. Certo? Qual é o conteúdo dele? Isso aqui que nós estamos vendo, ó. Isso aqui que nós estamos vendo, ó. Laringe e a sua continuação, que é a traqueia. Faringe e a sua continuação, que é o esôfago. E as vísceras ali do pescoço, que é o quê? Glândula tireoide e glândula paratireoide. Então, qual que é o conteúdo desse triângulo muscular? Bom, laringe e sua continuação, faringe e sua continuação, e vísceras do pescoço. Mas qual que é a continuação da laringe? Falamos na aula de respiratório, que é a traqueia. Qual que é a continuação da faringe? Nós falamos lá também que é o esôfago. E as glândulas e as vísceras aqui do nosso pescoço seria a glândula tireoide, né? E as glândulas paratireoides. Tudo bem? Então, assim, pessoal, tinha outro triângulo que eu queria mostrar para vocês aqui, mas para mim sumiu daqui. É o triângulo de Tilaux.
Ah, bem aqui, não dá para ver bem. Mais profundamente aqui desses músculos aqui do pescoço, né? Tem um conjunto de músculos oblíquos, músculos retos, que formam aqui um triângulo posterior, chamado de triângulo de Tilaux. Esse meu slide era para ter. Tá? Mas é o único triângulo que nós temos lá na região posterior. Tá? Perguntar sobre um triângulo presente lá na região posterior, vocês podem marcar aí que seria o nosso triângulo de Tilaux, tudo bem? Existe um outro triângulo também muito comum, que era para ter aqui também, mas não tem, que é chamado de triângulo de Farabeuf. Esse costuma cair em prova, tá? Triângulo de Farabeuf. Ele não tem aqui, mas vamos desenhar ele aqui. Ele tem três limites, pessoal. Ele tem limite que é a veia jugular interna, certo? Veia jugular interna, tronco venoso, tirolingo, faringo, facial. Lembra de todo aquele tronco venoso, tirolingo, faringo, facial? Aquele nomezinho lazarento, né? Esse aqui é a veia, esse aqui é o tronco. E isso aqui seria um nervo. Lembra do nervo hipoglosso que eu falei para vocês que estava indo inervar o músculo tireoide? Então, aqui é o limite. Nervo hipoglosso. Certo? Então, uma confusão que costumam fazer bastante, né, é o triângulo de Farabeuf com o triângulo de Guyon. Guyon. O triângulo de Farabeuf, que é esse que eu estou falando para vocês, o nervo hipoglosso, ele é um dos limites desse triângulo. Tá? Gravem isso, assim, porque quando estamos em véspera de prova, gravem isso para que pode ser uma comparação que o doutor faça em prova. Tá? O nervo hipoglosso, ele é um dos limites do triângulo de Farabeuf. Tá? Farabeuf. No triângulo de Guyon, o nervo hipoglosso aparece? Aparece. Só que ele não aparece como um dos limites desse triângulo. Ele aparece como conteúdo do triângulo. Tá? Então, o triângulo de Guyon, o limite é um pouco mais acima e o nervo hipoglosso, então, ele passa a ficar inserido nesse triângulo. Ele passa a ser um dos limites, o conteúdo desse triângulo. Tá? O nervo hipoglosso é um dos limites do Farabeuf, só que ele é o conteúdo do triângulo de Guyon, sei lá como é que se fala. Tá? Triângulo de Guyon. Então, por isso que costuma ser perguntado muito sobre esse nervo hipoglosso. Né? Já falamos que ele é um dos limites do triângulo de Farabeuf, que ele é o conteúdo do triângulo de Guyon, que ele é o que inerva o músculo tireoideu, certo? Que seria ali uma das exceções, certo? Então, assim, em prova, os triângulos que a gente costuma mais ver sendo cobrado seriam esses, tá? Os triângulos mais relevantes para a prática clínica mesmo. Sobre esses músculos aqui, vocês não se esqueçam, tá? Tireoide é a exceção, tá? Não, vai lá. Uhum. Beleza, vai ter que fazer inalação. Então, pessoal, até aqui vocês têm alguma dúvida? Olha aqui o triângulo posterior, que eu citei para vocês, lembra? Triângulo posterior, ó. Triângulo posterior, esternocleidomastoide, trapézio e cara superior da clavícula. Só que vem um músculo homoioide bem aqui, ó, e corta ele em dois. Aí fica um triângulo aqui supraclavicular e o triângulo occipital. Aquele foi um dos primeiros que eu mostrei, né? Isso aqui também é mais um que pode ser cobrado. Beleza? Pessoal,